Aqui, ele está em um momento que ele está preso, ele escreve essa carta aos irmãos de Éfeso, e ele vai começar falando sobre a maravilhosa graça de Deus, sobre a nova vida em Cristo que nós recebemos, sobre o plano de Deus revelado a nós, sobre o nosso dever de crescimento espiritual. Ele vai tratar sobre a unidade do corpo de Cristo. Ele vai falar sobre como nós que agora estamos na luz, como nós devemos andar, como nós devemos viver na luz, viver pelo poder do Espírito Santo, e isso desemboca em nossos relacionamentos, nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento entre pais e filhos, nosso relacionamento entre marido e mulher, nosso relacionamento entre, na época, escravos e senhores. Hoje nós temos a realidade de empregado e chefe, amém? E aí ele vai terminar essa carta falando sobre a armadura de Deus. Ele vai finalizar essa carta falando: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Você que é um filho de Deus, você que é cristão, você sabe que existe um mundo espiritual, amém? Existe um mundo espiritual que é tão real quanto esse púlpito que está na minha frente, quanto a cadeira que você está sentado neste momento. E o apóstolo Paulo, ele fala que neste mundo espiritual há uma batalha, amém? E queridos, o tema batalha espiritual é um tema muitas vezes complexo, por conta de algumas doutrinas que nós temos desde a década de 80 que fazem uma bagunça na cabeça de muitas pessoas. Mas hoje nós vamos entender como que nós estamos prontos, como que nós estamos preparados diante do nosso inimigo. Amém? Como nós estamos preparados nessa batalha, aonde que nós estamos posicionados nessa batalha. Vocês estão comigo, amém? E hoje nós vamos falar sobre isso. E para começarmos, ele vai dizer que nós precisamos estarmos fortes no seu grande poder. Esse poder que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia, que ressuscitou dos mortos, é o poder de Deus que nos capacita a vencer toda e qualquer batalha, todo e qualquer dia mau, todo e qualquer sofrimento, tudo aquilo que se coloca diante de nós, porque o dia mau ele é certo, amém? O dia mau ele vem. Nós estamos aí diante desse cenário horroroso. E o pastor Judex muito bem falou aqui, enquanto o nosso Rio Grande do Sul chora com perdas materiais e com perdas muito piores, que são perdas irreparáveis, que são perdas de crianças. Nós temos hoje pais que choram pela perda dos seus filhos, filhos que choram pela perda dos seus pais, crianças que estão perdidas dos seus pais, crianças que morreram. E nós temos algo que é diabólico acontecendo em outro lugar, em outro estado. E nós podemos ver e enxergar a olho nu, às claras, sobre como o diabo, ele não brinca de ser diabo. De como o inimigo, de como aquilo que você quiser chamar, novo adjetivo que eu ouvi foi do pastor Rafael, que ministrou aqui, o peludo. Ele não brinca de ser diabo. E a palavra de Deus nos capacita. A palavra de Deus nos dirige, nos informa de como nós estamos prontos, revestidos para vencer tudo aquilo que é oposição contra a nossa vida. Amém? E queridos, o apóstolo Paulo, ele usa muito essa ilustração militar, amém? Essa ilustração de guerra.
essa ilustração de soldado. E ele vai falar sobre esse armamento de um soldado. E nós vamos hoje falar ponto a ponto sobre cada item, sobre cada equipamento deste soldado. E você que já assistiu filmes de guerra, você que já assistiu alguma série, você sabe que existe a unidade de inteligência militar em algum lugar que é responsável pelo quê? Por conhecer o inimigo, amém? Por conhecer quem é o adversário, como o adversário trabalha, como ele gesticula, como ele faz as suas estratégias, como ele opera. E nós que somos filhos de Deus, nós fomos chamados a também conhecer quem é o nosso inimigo. E aqui, queridos, nós podemos numerar pelo menos 3 inimigos. Primeiro, a nossa carne, amém? Nosso primeiro inimigo que nós guerreamos diariamente, essa carne. Essa carne que é propensa ao pecado, essa carne que é propensa ao prazer, essa herança de Adão, amém? Isso que nós temos que militar todos os dias, que são os nossos desejos carnais, que é aquilo que a gente luta contra para não mentir, não cobiçar, não invejar, não fazer o mal, não devolver o mal com o mal. Amém? Vocês estão comigo? A nossa carne, nosso primeiro inimigo. Quando olhamos no espelho e reconhecemos que temos muita dificuldade para andarmos em uma vida santa. Amém? C.S. Lewis diz que quem não entende o poder de uma tentação é porque nunca tentou lutar contra ela. Passa uma semana tentando lutar contra uma tentação. Agora passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano tentando lutar contra todas as suas tentações. Você vai ver o quanto você é falho. O quanto você precisa desse poder de Deus para conseguir vencer a sua carne. Nosso primeiro inimigo é a nossa carne. O nosso segundo inimigo é o mundo. Amém? E quando eu falo o mundo, eu estou falando desse sistema que se opõe completamente aos princípios da palavra de Deus, se opõe completamente àquilo que Cristo deseja para as nossas vidas, aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que Ele nos deu como mandamento, aquilo que Ele nos deu como diretriz para seguirmos uma vida santa e correta diante dEle. O mundo, ele prega tudo completamente ao contrário. E ele tenta constantemente nos influenciar. Basta você chegar em casa, sentar na frente da sua Netflix, da sua Amazon, o streaming que você tiver em casa, e colocar lá um filme para você assistir, uma série para você assistir, e você vai perceber claramente a influência do mundo. Você vai perceber claramente como os valores do mundo são completamente opostos aos valores de Deus, aos valores que Cristo nos deu. Você vai ter o sistema do mundo dizendo que o prazer está aí para ser vivido por todos, que ninguém é de ninguém, que ninguém manda na sua vida, que se o seu coração quer, é isso que você tem que fazer, vai viver. Não é isso que você abre lá no seu TikTok, no seu Instagram? Mulher, cara, vai viver, vai ser feliz. E esse vai viver, vai ser feliz, vai. Faça aquilo que você bem entender. Fica com essa pessoa hoje e com a outra ao mesmo tempo e não tem problema nenhum. Vai viver, vai ser feliz.
Vai, mente para o teu chefe. Vai lá, pega um atestado. Sem você estar doente, mente para o médico. E vai para a praia. Se esconde. Faz lá um closet friends e posta para eles que você não está doente coisa nenhuma. Esse é o sistema do mundo, amém? O sistema do mundo que te ensina constantemente que o jeitinho brasileiro não tem problema nenhum. Afinal, todo mundo faz. O sistema que te ensina que tá tudo bem você pensar em você primeiro sempre. O sistema que te ensina que você tem que olhar primeiro para você. E aí, se tiver bom para você, aí sim. O sistema que te ensina que o casamento é bom enquanto for bom para os dois. A partir do momento que não for mais bom para os dois, cada um para o seu lado. Eu tenho um amigo que trabalha com aliança. E ele fala, Marlise, eu vi esses dias. Ainda brinquei, vou vender 3 alianças. Então, um para vocês e depois para cada um que vai se casar de novo daqui a pouco. Porque é impossível permanecer em um casamento onde já se entra com essa mentalidade. Onde já se entra num casamento onde vai ser bom enquanto durar. Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a influência do mundo que tenta todo dia nos influenciar. O nosso segundo inimigo. E o nosso terceiro inimigo, o diabo, Satanás. Esse anjo caído. Esse inimigo que a palavra diz que anda como um leão em derredor buscando a quem devorar. Lá em 1 Pedro 5:8. Vai dizer que o diabo, ele anda em derredor o tempo todo buscando a quem devorar, a quem tragar. Sabe, irmãos, e diante desses 3 inimigos, e deste último inimigo que é o diabo, esse inimigo das nossas almas, nós geralmente caímos em 2 erros, ou subestimamos ou superestimamos. Como assim, pastora? Sabe quando nós subestimamos o diabo? Quando a gente vive a vida, as coisas vão acontecendo, nós vamos lidando com frieza espiritual, nós vamos lidando com distanciamento da família de fé, nós vamos lidando com problemas, questões, e a gente pensa assim, não, mas é só uma fase. A gente vai lidando com desencorajamentos, com brigas, com divisões, com dissensões, a gente fala, isso aí é coisa do acaso, não tem nada a ver. A gente olha tudo com olhos naturais e a gente perde de vista que o diabo, ele está o tempo todo, constantemente, querendo nos tirar do propósito de Deus sobre as nossas vidas, daquilo que Ele tem para cada um de nós. Esse é um erro que muitos de nós cometemos. É viver a vida como se ninguém estivesse buscando, me atraindo, constantemente tendo uma agenda para me derrubar. C.S. Lewis, para quem não conhece C.S. Lewis, ele é o escritor das Crônicas de Nárnia, o escritor de Cristianismo Puro e Simples. Este homem que era um ateu e tentando buscar comprovar como Deus não existia, acabou se convertendo ao cristianismo. Um de seus livros, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele traz várias ilustrações de como um demônio, de como um agente de Satanás, um agente do diabo, ele trabalha para que um cristão, que nesse livro ele chama de paciente, saia do foco. Eu peguei um trechinho desse livro para nós lermos juntos, aonde é uma carta de um diabo sênior para um diabo aprendiz, falando o que ele deve fazer.
E ele diz assim: o trabalho é o menor de todos os demônios. Acredite em mim. Toda vez que o paciente é o cristão, amém? Se engaja em uma das atividades humanas, amamos alimentá-lo com medo de fracasso, medo de opiniões alheias, medo do desconforto, medo de perda, medo da dor. Seja qual for o tipo de trabalho que ele faça, nosso objetivo é sempre o mesmo: manter sua postura de mente, manter a sua mente longe de Deus. Mantenha-o ocupado o tempo todo. Eu peguei aqui um outro trecho, um outro exemplo, aonde ele está dizendo assim: olha, o diabo, Senhor, falando para o seu demônio aprendiz. O orgulho é uma das armas mais eficazes em nosso arsenal. Encoraje esse paciente, o cristão, a se concentrar em seus próprios méritos e realizações, alimentando constantemente o seu ego. Faça com que ele se sinta superior aos outros crentes, convencido de sua própria santidade e sua própria sabedoria. Quanto mais ele se afasta da humildade e da dependência de Deus, mais vulnerável se torna às nossas influências. Lembre-se sempre, um coração orgulhoso é um terreno fértil para as nossas tentações. Esse é um livro que a gente vai colocar na For God Store para você ler. Vocês vão comprar, amém? Vou comprar uns 3 livros, Evelyn, algo. Queridos, nós não podemos subestimá-lo, ok? Mas nós também não podemos superestimá-los. Como assim, pastora? Já viu aquela pessoa que passa uma mosca na frente dela, ela fala: meu Deus, o inimigo está se levantando. Ela programou um final de semana para ir para a praia, para curtir com a família. Ela guardou aquele dinheiro e ela foi e choveu. Não dá para usar a piscina, não dá para ir tomar banho de mar. E ela fala: é o diabo. O inimigo se levantando para eu não ter um tempo de prazer com a minha família, de descanso com a minha família. Eu tenho um amigo, eu já falei isso com ele, então eu posso falar aqui agora. Eu obviamente não vou expor o nome dele. Mas que eu falo para ele: meu Deus, mas toda vez que eu te pergunto como é que tá, tu tá sempre em guerra. Misericórdia. Tu não sai dessa guerra não, que coisa é essa? Porque foi alimentado em algum momento e ensinado de uma forma equivocada a respeito do lugar que ele está nessa guerra. E isso causa medo. Isso causa uma superestimação daquilo que é o poder do diabo. Deixa eu te falar, querido. Jesus ao 3º dia ressuscitou. Foi até o mais profundo abismo. Arrancou todo o poder do diabo, todas as suas armas. E é vitorioso nessa batalha. Nós já somos vitoriosos. Nós lutamos em vitória, não para a vitória, porque Cristo já garantiu a nossa vitória. Nós já somos vitoriosos. Levanta essa cabeça. Você não tem que temer ao diabo, você tem que temer ao Senhor. O que o apóstolo Tiago nos ensina é: resista ao diabo. Resista a ele. Não dê lugar a ele. Não dê ocasião a ele. Viva uma vida santa. Viva uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Para que você esteja constantemente seguro. Antes, queridos, de nós falarmos sobre essa guerra contra o diabo, nós precisamos saber aonde nós estamos. Antes de Efésios capítulo 6, nós temos Efésios capítulo 2 e versículo 6. Pode colocar para mim, por favor? Efésios capítulo 2 e versículo 6. O que diz aqui? Pois Ele nos ressuscitou com Cristo
e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Repita comigo, nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo. Queridos, aonde nós estamos assentados? Nos domínios celestiais ao lado de Cristo Jesus. Você não está no limbo. Você não está solto. Você que está em Cristo Jesus. Você que é uma nova criatura. Você que nasceu de novo, recebeu um novo coração. Você está em Cristo Jesus, assentado em domínios celestiais. A palavra de Deus diz lá em 1 João que aquele que nasceu de novo, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? Então, de início nós precisamos entender isso. Aonde nós estamos. Mas é óbvio, queridos, nós precisamos estarmos alertas constantemente, amém? Porque se você não está em Cristo Jesus, se você ainda está em um lugar de oposição a Deus, se você ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você ainda está sendo cegado pelo diabo, porque esse é o trabalho dele, é cegar o seu entendimento. Sabe, queridos, existem pessoas que entendem de coisa da NASA, de física quântica, e quando você abre o evangelho para ele, parece que o entendimento não vem. Isso é uma obra do diabo. E é por isso que todos os cultos, a gente tem uma equipe de intercessão orando, intercedendo, falando: Jesus, que cada pessoa que entra neste lugar, Senhor, tenha os olhos abertos pelo Teu Espírito Santo, que o diabo não segue, não roube a palavra do coração. Antes de você entrar dentro dessa igreja, tem uma equipe de intercessão orando por você, pelo seu coração, pela sua vida. O culto começa muito antes de você chegar aqui. Antes de você chegar aqui, tem gente orando por você, falando: Senhor Jesus, tira as escamas dos olhos, tira as escamas dos ouvidos. Faça com que toda a expectativa naquilo que vai acontecer em relacionado a pessoas caia por terra e ela se abra completamente para a obra, para o agir do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Essas são as nossas orações, queridos, antes que vocês entram aqui neste lugar. Nós intercedemos. Agora nós estamos seguros quando nós estamos em Cristo Jesus. E se você não está seguro em Cristo Jesus porque você ainda não recebeu Ele, essa é a sua noite. Esse é o dia para você aceitá-lo em seu coração, em sua vida. Para que você receba dessa graça, desse amor de Deus. E esteja com seus irmãos na fé, ao lado de Jesus, assentado nos domínios celestiais. Amém? Então, queridos, vamos ao texto. Vai dizer assim, deixa eu voltar aqui. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. E Ele vai dizer: vistam toda a armadura de Deus. Diga comigo, toda a armadura. Porque não basta um soldado se vestir apenas do cinto, ou apenas da couraça, ou apenas do capacete. Amém? Ele vai estar desprotegido, ele vai estar vulnerável. Assim nós, como soldados de Cristo, como filhos de Deus, a gente precisa de toda a armadura de Deus. Amém? É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, sobre nós termos essa consciência e estarmos totalmente revestidos do Senhor. Revestidos dessa armadura de Deus. E Ele vai dizer para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Porque sim, o diabo ele tem uma agenda. Sim, ele tem estratégias para te tirar, para te roubar do seu propósito, daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para a sua família, para aquilo que Deus tem em você, através de você. E Ele vai dizer para que possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível,
contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ele está falando aqui, meu irmão, minha irmã, a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Está dizendo o quê? A sua luta não é contra o seu marido, não é contra a sua mulher, não é contra o seu filho, não é contra o seu chefe, não é contra o seu empregado, é contra o diabo. Pare de lutar com pessoas. Pare de enxergar as pessoas como o seu inimigo. Ah, pastora, mas tu não sabe o que ele fez para mim. Se tu soubesse, tu ia dizer, sim, ele é meu inimigo. O que a palavra nos ensina que nós devemos fazer com os nossos inimigos? Orar por eles, amém? É isso que a palavra nos ensina. Que quando nós temos alguém que nos difama, quando nós temos alguém que propositalmente faz o mal contra nós, e que sim, são usadas pelo diabo, através disso nós oramos. E colocamos nas mãos do Senhor, porque Ele é quem traz a justiça. Na força do nosso próprio braço, nós ferimos pessoas. Quando você olha em uma discussão, apenas no âmbito natural, com o seu olhar natural, você vai continuar brigando com o seu esposo, com a sua esposa, e não vai entender com os olhos espirituais que na verdade é o diabo querendo trazer divisão sobre a sua casa. É o diabo querendo trazer divisão sobre a sua família, porque um reino dividido não tem como prosperar, não tem como permanecer de pé. Vocês estão comigo, amém? Quando nós entendemos que o nosso inimigo é o diabo e não são pessoas, nós paramos de brigar contra pessoas. É esse o discernimento espiritual que Paulo está querendo nos ensinar, queridos. Sabe, hoje pela manhã eu falava, isso pode acontecer o tempo todo aqui no nosso meio, como família de fé, dentro do nosso voluntariado, dentro dos nossos ministérios. Quando acontece alguma fofoca, quando acontece algum conflito entre pessoas que pensam de maneiras diferentes, se nós não tivermos olhos espirituais, nós vamos continuar alimentando a fofoca, entrando na intriga, comprando partido, amém? Entrando em disputa de ego, e nós perdemos colega. Tem um outro evento também, esses eventos se chocam, o que a gente faz? Meu irmão, eu cancelo o meu para você ficar com o seu, não tem problema, a gente remaneja. Eu morro, amém? Eu cedo. Tá numa briga do casal, seja aquele que é igual a Jesus, que morre primeiro. Que quando a gente fica buscando ter razão, a gente se afasta do propósito, que é o quê? Que é a união, que é andarmos juntos debaixo do mesmo propósito, da mesma visão. Nós não precisamos ser unânimes e pensarmos todos da mesma forma, mas o Senhor busca de nós a unidade, que é estamos todos juntos em um mesmo propósito, que é glorificar ao Senhor e continuar falando do seu evangelho, das suas boas novas. Esse é o nosso comissionamento, amém? Ide e pregai o evangelho por todo lugar, a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito maior. Querido, não faz sentido algum, não faz sentido algum quando nós estamos fazendo algo que é para o Senhor, que é para Deus, brigando entre a gente mesmo. Qual é o sentido disso? Não faz sentido, amém? Isso vale para todos os nossos relacionamentos, para todas as áreas da nossa vida. O nosso inimigo é o diabo, é Satanás, é seus demônios. Não são as pessoas.
não são aqueles que estão ao nosso redor. E sabe, queridos, em uma guerra, quando nós não reconhecemos o verdadeiro inimigo, nós podemos acabar lutando e ferindo e matando aqueles que estão do mesmo time que nós, ao nosso lado, pela falta de conhecimento de quem é o verdadeiro inimigo. E aí ele vai dizer, olha, por isso, portanto, vistam toda a armadura para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, porque o mal vem, amém? O dia mal chega para todo mundo. E por que estar revestido, pastora? Porque o diabo não vai esperar você ir lá correr para buscar a sua armadura para te atacar. Você precisa estar todo dia revestido dessa armadura de Deus. O diabo não vai esperar você ir lá consultar a Bíblia e falar: ô pastor Judex, aonde está escrito o texto que fala sobre vencer a tentação de não querer jogar a minha mulher pela janela hoje? Aonde está, pastora Josi, o texto que me ajuda a não querer falar poucas e boas para minha mãe, para minha irmã, para a pessoa que trabalha comigo? Você precisa estar preparado, amém? Você precisa estar munido de toda essa armadura, porque o dia mal vem. E ele diz assim: então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. Queridos, o momento que a gente está mais vulnerável na vida é após uma vitória. Após uma vitória, é um momento onde a gente faz o quê? Tira o capacete, guarda a couraça, tira o cinto. Amém? Onde a gente está vulnerável. Pode olhar na palavra. Grandes homens de Deus após uma grande vitória. Elias. Depois de uma grande vitória, ele faz o quê? Vai para a caverna. Depois de uma grande vitória, nós podemos estar extremamente vulneráveis. E aí é por isso que ele está falando: mantenham a sua posição. Mantenha a sua posição. Sabe, não significa que você precisa estar o tempo todo indo atrás de demônio, como algumas igrejas aí fazem. Qual que é o teu nome? Ah, irmão, não. Você não tem que ir atrás para saber qual que é nome de demônio. Você tem que manter posição na sua vida. Amém? Vigilante. A palavra de Deus fala: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É isso, mantenha a sua posição, permaneça em posição. E aí ele vai falar: colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Queridos, quando nós falamos sobre o cinturão da verdade, quem é a verdade? Quem é a verdade, irmãos? Jesus, amém? A palavra de Deus nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cinto é uma peça que não pode estar nem muito frouxa, nem muito apertada. A gente precisa ter ele no lugar certo, amém? Dessa mesma forma, nós precisamos estarmos revestidos de Jesus. Conhecê-lo, amá-lo, conhecer as verdades dele sobre a nossa vida. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E ele constantemente lança setas sobre a sua vida. Ele lança mentiras sobre a sua vida. Que se você não estiver com esse cinto da verdade de Jesus, de quem você é em Jesus, das verdades de Jesus sobre a sua vida, você vai dar ouvidos a essas mentiras. E ele vai te tirar da posição que você está. Porque você deu voz, porque você deu ouvido.
porque você acreditou. O diabo não tem poder sobre a sua vida, a menos que você comece a acreditar naquilo que ele tem sussurrado em seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Como, pastora, eu faço para não dar ouvidos a todas as mentiras que todos os dias vêm contra mim? De que eu não sou capaz de permanecer, que eu não deveria estar dentro dessa igreja, que eu não sou digno, que eu não dou conta. Conhecendo a verdade de Jesus, conhecendo quem Ele é, andando em verdade. Quem é filho da luz, quem é nascido de novo, anda na verdade. Amém, irmãos? Nós não podemos andar na mentira. A mentira não pode fazer parte da nossa vida. Infelizmente, muitos vêm de lares onde a mentira é algo que se usa como um artifício para sair de qualquer situação. E talvez você aprendeu isso e acha natural mentir sobre qualquer coisa. Fulano, tu fez isso? Fiz. Aí chega no cantinho, vou fazer agora. Você está mentindo. Você foi em tal lugar? Fui. Você não foi. Você está mentindo. Ah, pastora, mas essa mentira não afeta ninguém. Afeta você. A sua vida com Deus. Porque o diabo vai olhar para você e vai dizer: olha, tá aí? Tá vendo, seu mentiroso? Sua mentirosa. O diabo é acusador, irmão. E nós precisamos andar na luz, nós precisamos andar na verdade. Davi, enquanto escondeu o seu erro, enquanto mentiu, e perceba, ele cria todo um sistema de mentiras para sustentar a primeira mentira. Quando, ao invés de ele estar na guerra, mas ele se encontra no palácio, amém? E ele vê Batseba, e ele manda chamar ela e tem relações com ela. Qual que é a primeira mentira que ele tenta inventar? Ele sabe que ela engravidou, manda chamar o marido, para o marido se deitar com ela e ele achar que o filho é dele. Aí o marido faz o quê? Largar os homens que estão lá batalhando, estão no fronte, para ter prazer com a minha mulher? Não, eu sou um cara fiel aos meus soldados, eu não vou fazer isso. Aí dá errado, aí o que ele faz? Então eu vou mandar uma cartinha aqui para te colocar no fronte de batalha para você ser morto. E aí depois eu pego Batseba como esposa, todo mundo vai achar: nossa, olha só como Davi é bondoso. Trouxe a esposa do amigo para perto para cuidar dela. Ele cria uma série de mentiras, porque é assim que acontece. Quando você mente uma vez, você precisa mentir 2, 3, 4 e não tem fim. E em nome de Jesus, hoje, se você precisa romper com a mentira na sua vida, se existe algo escondido, se existem omissões, o Espírito Santo de Deus está te encorajando, está te empoderando para que você rompa esse ciclo hoje. Para que você chegue na sua casa e tenha uma conversa hoje. Para que você traga a luz hoje, porque quando você traz a luz, o diabo não tem mais aonde trabalhar. Ai, pastoras, mas as consequências, queridos, Davi teve as suas consequências. Você vai ter as suas consequências, mas a consequência maior é essa consequência de Jesus. Eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer e agora eu tenho paz contigo. E a gente precisa ter o coração de Davi, amém? Que fala: Senhor, faça tudo, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. Senhor Jesus, hoje o Senhor está falando comigo, eu sei que o Senhor está falando nessa noite. Eu não sei quem é, mas eu sei que o Senhor está falando a alguém nessa noite. Hoje é dia de você quebrar com o ciclo da mentira na sua vida. De você trazer a luz. E de uma vez por todas você ter paz.
Porque é impossível você ter paz na sua vida tendo uma vida de mentira. Enquanto Davi escondeu o seu pecado, a sua alma se amargurou. Enquanto Davi escondeu o seu pecado, ele entrou em profunda depressão. Ah, pastor, então todo mundo que está em depressão é porque está escondendo pecado? Não viaja, não falei isso. A gente tem que falar, né, irmão? Óbvio, precisa ser dito. Hoje o Espírito Santo de Deus está te empoderando, está te encorajando, está te revestindo com esse cinturão da verdade, para que você possa caminhar na luz, andar na luz e quebrar com esse ciclo de mentiras. Ah, mas é tão pequeno, não interessa. Hoje é pequeno, mas daqui a pouco pode acontecer algo maior e você vai ser tentado a continuar mentindo. E a fugindo das consequências que você precisa lidar. Porque toda vez que você mente e foge da consequência, aquilo cresce dentro de você. E o seu tombo, quanto mais você continuar mentindo, vai ser maior. Mas a graça de Deus, o perdão de Deus, o revestimento do Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Está conosco e nos capacita a vencer sobre o pecado. Amém? Então, querido, nós precisamos andar na verdade, andar em Jesus, assumirmos as verdades de Jesus sobre a nossa vida. Nós precisamos vestir, o cinto é o artigo, vamos chamar assim, que todo o resto da armadura se conecta e pode ficar no corpo, amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Então, assim, queridos, se não começar na verdade, se não começar na luz de Jesus, não tem como ter o resto. Amém? E aí, depois vem o que? A couraça da justiça. A couraça você lembra aquele colete à prova de balas que guarda o coração, os órgãos principais aqui na frente e as costas também? A couraça é como esse colete. E a couraça, queridos, fala sobre nós sermos justificados por Cristo. Sobre nós estarmos na justiça de Deus. Amém? Quando o diabo te atacar, quando o diabo atacar sua mente, o seu coração, a sua vida, você vai dizer ao diabo: ei, eu sou justificado por Jesus, eu preciso correr para Ele. Porque o diabo vai dizer assim: ah, você pecou, corre, vai para fora. Não. Nós temos um advogado fiel junto ao Pai, nós precisamos correr para Ele e não dele. Esse é o caminho, é corrermos para Jesus. Porque nós não somos salvos por obras, amém? Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2:8 vai dizer: vocês não são salvos por obras, mas vocês são salvos mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos justificados por Jesus, nós somos salvos pelos méritos perfeitos de Cristo. E aí ele vai falar: como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Os soldados queridos usavam uma sandália de couro, que embaixo na sola tinha pregos, para que quando eles corressem com firmeza e não escorregassem. Amém? Aqui o que ele está dizendo: ei, vista, calce o Evangelho, calce a palavra de Deus. Ele está dizendo assim: ei, ande pregando a palavra, ande se enchendo da palavra, ande testemunhando da palavra. Enquanto você prega, querido, enquanto você testemunha, o Senhor vai te curando. Enquanto você abre a boca para falar do amor de Jesus, Jesus te cura. Enquanto você abre a boca para falar do amor de Jesus, para falar da graça dele, Ele trabalha por você, Ele trabalha pela sua vida.
E se você estiver passando por um momento extremamente difícil na sua vida, falar do amor de Jesus vai ser a sua maior força. Falar do amor de Jesus vai te manter de pé, vai te manter firme. Porque pregar, porque testemunhar, você vai se relembrar de quanto Ele é bom na sua vida, de quanto Ele é fiel, de quanto Ele é suficiente. E enquanto você está ministrando aos outros, isso te ministra também. Jesus, obrigada. O Senhor é fiel, o Senhor é um Pai de amor, o Senhor é suficiente. Aleluia. Calce o evangelho da paz. Ah, pastora, quem sou eu para pregar? Eu duvido, querido, que você, a partir do momento que conheceu a Jesus, eu duvido que a partir do momento que você se entregou por completo a Ele, você não tenha absolutamente nada para contar aos outros. Eu duvido que a partir do momento que você estabeleceu um relacionamento com Jesus, a sua vida não foi transformada. Porque se isso aconteceu, você teve um encontro com a religião e não com Jesus. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, é impossível você continuar sendo uma mesma pessoa. Ele te transforma de dentro para fora, de glória em glória, dia após dia. E você precisa testemunhar, você precisa falar disso. Você precisa abrir a sua boca para esse colega de trabalho que às vezes entra entristecido e às vezes você tem vergonha de perguntar por que está mal. Ou você faz qualquer outra piada e não tem coragem de olhar nos olhos e falar: cara, você está bem mesmo? Deixa eu orar por você. Deixa eu te falar, no pior dia da minha vida, foi o Senhor que me resgatou, que me segurou, que me amou. E cara, esse Jesus está disponível para você. Amiga, esse Jesus está disponível para você. Pregue e fale. Você não vem a este lugar para simplesmente se encher da palavra de Deus e isso terminar em você. Você precisa continuar falando, você precisa continuar pregando. A gente fala o tempo todo: pregue, se necessário use as palavras. Sim, é necessário usar as palavras. É óbvio que se você usa as palavras e se você não testemunha, não tem testemunho de vida, amém? Não vale muita coisa. Porque palavras convencem, mas exemplos arrastam, amém? Não dá para ter discrepância entre o que você prega e aquilo que você vive. Não dá para você falar: ei, respeite a sua mulher e você é um animal com ela na frente dos outros. Não dá para você falar para sua amiga: honre o seu marido, e você desrespeita ele na frente de todo mundo. Pregue com as suas atitudes e sim com as suas palavras. Abra a boca em nome de Jesus. Aquele devocional que você faz todos os dias, não deixe aquilo reverberar apenas dentro de você. Entregue. Se você tem facilidade com isso aqui, com o Instagram, coloca a cara. Fala: ei, deixa eu compartilhar uma palavra com você. Pastor, eu não sou blogueirinha. Deixa disso. Ministra, fala. Alguém precisa ouvir aquilo que você tem para falar. Alguém, o Espírito Santo de Deus vai colocar perto de você para você cuidar, para você discipular, para você amar, e você precisa pregar. Você precisa falar. Isso é calçar as sandálias do Evangelho das Boas Novas. É se armar da palavra de Deus a ponto de ser, o nosso coração está tão cheio disso que isso transborda. A boca fala do que o coração está cheio, amém? O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? São palavras de reclamação, de murmuração, de ó céus, ó vida, porque assim, porque desse jeito, ou tem saído: Jesus, tu és bom, Pai, a tua fidelidade não tem fim,
Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu Pai, hoje eu descanso em Ti, porque eu sei que eu estou abrigada à sombra do Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, que conhece todas as coisas, todas as circunstâncias. Eu não preciso temer, Pai, então por isso eu descanso em Ti. Eu não preciso provar nada para ninguém, por isso eu descanso em Ti. Do que a sua boca tem falado? O que tem saído de você? Nós precisamos calçar o Evangelho da paz. Algumas pessoas me perguntam: pastora, por que você continuou pregando assim que tudo aconteceu? No momento mais difícil que você passou? Queridos, primeiro porque o Senhor falou de diversas formas comigo, me guardou de uma forma sobrenatural, guardou o meu coração. E eu recebi uma palavra: olha, enquanto você prega, eu te curo. Eu recebi essa palavra no meu coração. E é fato. Aquilo que eu achei que nunca era para mim, isso aqui, microfone, ministrar, pregação, palavra, se tornou a coisa que eu mais tive alegria, prazer em fazer. Se tornou a coisa que mais me fez feliz durante todo esse tempo. Eu sei que eu estou longe de ser a melhor pregadora, mas eu tenho buscado diligentemente, o Senhor sabe, trazer um evangelho puro e simples para a igreja que não é minha, mas que é do Senhor Jesus. E pregar o evangelho, falar do amor de Deus, falar da sua graça, isso enche o meu coração de alegria. Algumas mulheres no nosso curso Enraizadas falavam para mim: pastor, a gente te vê tão alegre. Eu falei: é porque eu estou mesmo. É porque eu estou feliz mesmo. É porque sim, se cumpriu enquanto eu ministrava. O Senhor foi curando. Deixa eu te falar, meu querido, minha querida. Para de olhar para a sua dor e comece a pregar a palavra de Deus. Comece a ministrar a palavra de Deus. Comece a pregar o evangelho. Enquanto isso, o Senhor cuida de você. Enquanto isso, Ele cuida do seu coração. Enquanto isso, Ele cuida da sua vida. Receba isso em seu coração, amém? Abra sua boca. É impossível que você não tenha absolutamente nada para falar sobre o amor de Jesus, sobre a graça dele, sobre a sua vida. Uau! Vamos terminar. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé. O escudo, irmãos, era uma peça de aproximadamente 1,20 m. Era uma peça de madeira com couro, onde eles passavam óleo para que quando as flechas, oh meu Deus, fossem direcionadas, eles levantassem esse escudo e elas escorregassem e não caíssem sobre eles. E nós constantemente recebemos os ataques, as flechas do maligno, amém? Nós precisamos erguer esse escudo da fé que nos protege, que guarda todo o nosso corpo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Nós precisamos, queridos, deixar toda a incredulidade de lado e exercitarmos a nossa fé. A fé é um músculo, amém? E como eu exercito esse músculo da fé, pastor? Ouvir a palavra de Deus. Se alimente diariamente. Palavra de Deus, oração, palavra de Deus, oração. E assim você vai exercitando a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E sem a fé você está completamente vulnerável. Vamos seguir porque eu já passei bastante aqui. Para deter as flechas do fogo maligno, usem a salvação como capacete. Queridos, capacete fala de proteger a mente, amém? Pode se colocar de pé neste lugar, vamos encerrando. Capacete fala sobre proteger a mente,
Coloque a mão assim sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Repita comigo: Senhor Jesus, eu coloco hoje, Senhor, o capacete da salvação. Domina, Pai, sobre os meus pensamentos. Renova a minha mente com as tuas verdades. Que eu venha pensar, Senhor, como Jesus pensa. Renova a minha mente nessa noite, Jesus. Eu sou salvo pela graça.